Senhor presidente, boa noite. Demais vereadores, membros dessa Boa casa. noite, Edinho. Público que nos acompanha presencialmente aqui, pessoas que estão através das redes sociais, uma boa noite para todos vocês. Senhor presidente, as duas últimas vezes que estive presente aqui na casa durante esse ano legislativo foram nos dias 4 de março e também no dia 14 de abril. E uma dessas datas eu pude falar sobre a obra que se iniciou, se eu não me engano, 1 ou 2 semanas antes das datas que vim participar aqui, do bairro Represa. E o nosso irmão vai passar um vídeo aqui, eu fiz até questão de dar a data aos vídeos para poder falar de dos pontos mais críticos que infelizmente aconteceram ali no bairro. A gente sabe que as obras, elas causam transtorno. Todo mundo tem essa ciência. Só que, infelizmente, houve dias nessa obra aqui que já praticamente nós estamos entrando no 5º mês, e o ponto mais crítico aconteceu entre os pontos da Rio de Janeiro, sentido bairro Araçás, em frente ao condomínio Represa Ville. Ao ponto de pessoas ficarem ilhadas dentro de casa, como naquele primeiro vídeo. Muito barro, muita lama, eu creio que vocês têm ciência. Se eu não me engano, nesse domingo, no dia 14/6, o vereador presidente esteve lá, eu creio que outros vereadores também estiveram. Mas eu estive conversando com algumas pessoas lá e elas não conseguiram sair de casa, não conseguiram entrar com seus carros e até mesmo a pé foi dificultoso eles passarem por ali. Ao ponto, depois desse trecho ter finalizado, tinha muita terra, muita poeira, ao ponto das pessoas fazerem quebra-molas de maneira irregular com terra para tentar amenizar o problema ali. A dificuldade deles foi a questão do caminhão-pipa, que infelizmente não acontecia de forma diária, mas teve a Viviane, se eu não me engano, ela solicitou ajuda para o vereador Alessandro, o vereador Juninho e também o Pé Queimado, que está presente nas obras, e conseguiram amenizar o problema. Só que, por exemplo, essa casa, se eventualmente um morador estivesse ali, ele não conseguiria sair de casa. Esse ponto dessa rua aqui, se eu não me engano, tem 3 finais de semana. Todas essas datas, pessoal, são sábado ou domingo. Nesse ponto, os moradores não conseguiram sair, muito menos sair de casa com seus carros. E eu conversando com pessoas, o grande ponto foi a poeira, a desorganização. Eu não quero trazer críticas que vão desconstruir as obras que vêm acontecendo no nosso município. A gente precisa exaltar o que está acontecendo. Só que, infelizmente, a gente está errando na organização, presidente. Esse foi um dos questionamentos que as pessoas puderam relatar para a gente, do cuidado que nós precisamos ter nas obras. Eu creio que, aos finais de semana, como vocês podem ver no dia 25/7, houve um estouro de um cano. A Copasa, eu acho que de prontidão, foram lá e resolveram essa situação. Mas eu creio que esse dia em especial poderia, como tinha um cano exposto, eu creio que poderia ter feito alguma coisa para proteger aquele cano. Porque de forma acidental, eu creio que poderia cair uma pedra, um bloco, como vocês viram que tinha ali, e o cano se quebrar. Era um transtorno a menos. Então, o meu pedido nessa noite aqui é sobre a questão da organização. Por gentileza, pode passar? Em paralelo a essa obra, estava acontecendo uma obra lá no bairro Araçás. E por alguns dias, esse trecho ficou dessa forma. Hoje, está tampado, o problema que eles enfrentam lá é a poeira, mas, como vocês podem ver, esse vídeo foi gravado no último domingo, tem pó de pedra ali para tentar amenizar o problema com os buracos. Mas ali vocês podem ver que tem o cano da Copasa. Eu sei que isso não é responsabilidade da administração, mas uma parceria junto com a Copasa, para que esse problema seja resolvido definitivamente. Porque o primeiro vídeo, como vocês viram, aconteceu lá em junho. Nós estamos em agosto e o problema ainda não foi resolvido de forma definitiva. Então, o nosso pedido nessa noite aqui, reiterando que as pessoas conversaram comigo, é sobre a organização das obras. Reiterando, nós sabemos que elas causam transtorno, mas que a gente puder amenizar o impacto desse transtorno, seria agradável para os moradores, presidente. O segundo tema que eu quero falar para vocês, por gentileza, pode passar, é sobre as coletas de lixo. Essas fotos foram tiradas no sábado à noite e no dia seguinte, no domingo. A prefeitura faz a parte dela. O meu pedido nessa noite, presidente, é que, se possível, a prefeitura possa fazer uma campanha de conscientização para que as pessoas possam descartar o lixo de maneira adequada. Essa primeira foto em especial, das 3 caçambas, a prefeitura fez questão de reforçar o número de caçambas para tentar amenizar os prejuízos que estavam acontecendo ali.
porque nós temos ali açougue, temos um bar com churrasquinho, que o movimento é muito grande, tem um trânsito pesado ali de pessoas fazem caminhada naquela via de cima porque o fluxo de carro é bem menor. Para vocês terem ideia, teve um dia, gente, que eu presenciei um caminhão descartando resíduo ali. É inadmissível uma coisa dessa. Pessoas saem de outros bairros para descartar pontos ali. A prefeitura fez uma ideia gigantesca de poder colocar as caçambas em pontos estratégicos nos bairros para amenizar esse problema. Só que, infelizmente, esses 3 pontos mais críticos que eu pude observar, pessoas de outras localidades saem dos seus bairros para descartar esse lixo aqui. Então, o meu pedido, presidente, nesse quesito aqui das caçambas, é que a prefeitura possa, se possível, nesses pontos estratégicos, fazer a coleta de maneira diária para amenizar esse problema. Sempre isso acontece aos finais de semana no bairro Represa, por exemplo. Ou então, até mesmo retirá-las, porque, infelizmente, a educação não é priorizada em parcela da nossa população. Reiterando a questão do lixo, senhor presidente, eu estive no bairro Araçás nesse final de semana conversando com algumas pessoas, até mesmo moradores ali próximo à rua Santa Terezinha, onde tem a capela, e eles me disseram que o caminhão da coleta de lixo passa uma vez somente na semana, às quintas-feiras, se eu não estiver equivocado, pela manhã. Qual é o pedido das pessoas que moram no bairro Araçás? Ele é muito grande, se eu não estiver equivocado, pode ser o 2º ou 3º bairro mais populoso da nossa cidade. Por que não acontecer de forma, como acontece nos demais bairros, como no meu bairro, por exemplo, nas segundas e quintas-feiras, esse caminhão do lixo passar lá para recolher esse lixo, para ajudar as pessoas, para que eles não tenham que armazenar dentro de casa uma semana de lixo acumulado, para que na quinta-feira, se bobear, perde o caminhão de lixo, ou tem que descartar na semana seguinte, ou então sair dos seus bairros e colocar nas caçambas mais próximas. Por gentileza, pode passar o... Eu estive no mês passado na associação, que é um tema polêmico em todas as campanhas eleitorais e também no decorrer do mandato de vocês. Eu creio que todos os dias alguém liga para vocês para falar das associações. Eu sei que possivelmente a competência de manutenção do espaço não é da administração municipal. No entanto, houve pessoas no dia 7 de abril do ano passado, do corpo da administração municipal, juntamente com vocês aqui, eu creio, estiverem em Araçás para tentar encontrar soluções para esse prédio. Só que eu não quero falar somente desse prédio, mas sim da área externa. Eu sei que talvez possa ser dificultoso a manutenção desse espaço, como também o prédio do bairro Cidade Nova, que é as 2 associações que eu quero relatar, mas eu gostaria muito que a população, juntamente com a administração municipal, tomasse a iniciativa para preservar a área externa desse espaço. Pode acelerar um pouco o vídeo, irmão, por gentileza? Acabou? Volta, por gentileza, então. Como vocês podem ver, na área externa existe muito mato. E ali o Maurício era morador do bairro Araçás, ele tem ciência disso, que lá existe um mato muito grande, presidente, hoje, que pudesse pelo menos haver a capina para tentar amenizar esse problema, porque ali é um lugar vulnerável, com possibilidades de animais peçonhentos. Existem casas dos 3 lados, nas laterais e no fundo. Então, o meu pedido é para que esse espaço, juntamente com o espaço de Araçás, é outro vídeo, se eu não estiver equivocado, possa acontecer a limpeza. E até mesmo, por exemplo, botar uma placa de proibido jogar lixo. Porque, infelizmente, aqui na lateral, vocês podem ver bastante descarte de lixo de maneira equivocada. As pessoas fazem questão de ir lá descartar o lixo de maneira inapropriada. Então, eu consegui chegar por hora, da gente tentar fazer um faxinão aqui, e até mesmo, presidente, botar uma placa de proibido descartar lixo, para que as pessoas possam ter ciência que ali não é um local ideal para que haja esse descarte. A minha quinta solicitação, senhor presidente e demais vereadores, são 2 pedidos que já foram solicitados pelos vereadores Alessandro e o vereador Sidney. São pedidos mais antigos, que é essa esquina da Moraviano Oscar Nascimento, a esquina do Moura. Eu conversei com pessoas que moram próximo àquele local, eles temem, pelo estado de conservação da rua, como está ruim, de danificar a sua estrutura da sua casa. Ali, o Pretinho sabe muito bem que é um local de trânsito pesado, os ônibus passam ali todos os dias, caminhões, carros. Então, o nosso pedido é que essa manutenção seja acelerada. Da mesma forma, a rotatória da Casa Lotérica, um pedido solicitado pelo vereador Sidney, que infelizmente até hoje não está pronto. Aquelas
meio-fio, aquela placa, se eu não me engano, foi colocada em novembro do ano passado, nós estamos em agosto, quase 10 meses se passaram e, infelizmente, o problema ainda não foi solucionado. Então, eu quero reiterar esses dois pedidos, por favor. E o meu penúltimo tema, por gentileza, pode passar a foto? No dia 20/6, eu creio que vocês têm ciência, aconteceu alguma coisa nesse espaço, possivelmente algum carro bateu, parece que foi durante a madrugada, a gente não tem ciência, e hoje não tem mais esse ponto. Algo que ajudava muito a população, né, nos dias quentes, debaixo de uma sombra, na chuva, e hoje não está dessa forma que a prefeitura fez a retirada. Mas a revitalização desse ponto, né, eu vi que muitos lugares estão com os pontos prontinhos. Isso fica na rua, se eu não me engano, não é Fernandes Lobo, Pé? Não é Fernandes Lobo? No ponto de ônibus na esquina do nosso amigo João. E aconteceu esse acidente, a gente não tem ciência quem é, mas o importante seria que esse espaço fosse revitalizado o quanto antes para dar qualidade de vida para os nossos munícipes. Eu não quero ser liviano ao ponto de só trazer problemas, talvez tecer críticas à administração, mas eu preciso também exaltar os feitos que vêm acontecendo no nosso município, como a revitalização de praças. Eu vi que aconteceu recentemente a pavimentação praticamente quase que por completa do bairro Planalto, ficou muito bacana, aquela pracinha toda iluminada com brinquedos, afastando a criançada de lugares vulneráveis. O nosso amigo Giovanni está ali, pode testemunhar do que está acontecendo no bairro Planalto. Da mesma forma, no bairro Represa, próximo, senhor presidente, ao açaí da Dona Ângela, a pracinha que era completamente erma, escura, hoje está bem iluminada. Outros pontos também, eu creio que na pracinha, lá próximo ao João Garrafa, né, Sidney? Daqui a pouco vai ter iluminação, o padrão já foi instalado, além de outros, presidente, feitos que vem acontecendo no nosso município. A gente precisa exaltar também os feitos da administração em parceria com vocês. Mas eu quero agradecer-los pela atenção, muito obrigado, que Deus possa abençoá-los. Boa noite, Edinho.